É uma alegria renovada. Novamente recebemos Sueli Caldas Schubert para mais um Nova Consciência. Com a Sueli é garantia de que nós teremos assim muito conteúdo, bastante simpatia e muita competência naquilo que fala. Sueli, é uma alegria, viu? E também para mim, eu digo o mesmo que você. Uma alegria estarmos aqui e ter essa oportunidade de trocarmos ideias acerca da doutrina espírita e dos fatos de uma maneira geral. Lembrando que a Sueli Caldas Schubert, juntamente com o José Maria de Medeiros, são responsáveis por um lançamento na Mundo Maior, né? O Mediunidade no Ar, o livro feito para você ouvir. Tá achando estranho? Mas esse é o comentário que eu ouvi de uma pessoa que acompanha fielmente o programa que a Sueli e o José Maria fazem. E ela diz que quando lê o livro, ela ouve-os, né? Olha que coisa interessante. Você viu, Sueli? Você sabe que eu ouvi uma pessoa dizendo a mesma coisa? Eu encontrei uma senhora numa dessas viagens aqui pelo interior de São Paulo, mas isso já tem alguns meses, né? Foi o ano passado. E essa pessoa me disse assim, que quando ela lê o livro, é como se ela estivesse ouvindo a nossa voz. Certo. Então, naturalmente, ela ouve também, lê e ouve, né? Tem essa impressão. Achei interessante. Sueli, literalmente, a mediunidade no ar. A mediunidade está no ar, sempre esteve, né? A mediunidade, é evidente que nós a centramos, né? Você explica muito bem isso no programa, todos nós temos, mas efetivamente ela tem uma produção mais marcada nos médiuns, aqueles que se chamam os médiuns. A mediunidade, de uma maneira em geral, ela evolui com a evolução da humanidade? Nas formas de sua manifestação? Você está perguntando, é isso, né? Às vezes eu vejo a mediunidade, Sueli, como algo assim da condição humana, isso já está dito. Sim, evidente, E hoje nós temos uma percepção da realidade. Independente de estudarmos mediunidade, a gente vê que a humanidade como um todo cresceu na sua percepção, tanto que vem ampliando os seus próprios meios, né? De audição, de ver, de ouvir, né? E isso acaba ocorrendo de uma maneira generalizada. Uhum. A mediunidade acompanha isso? Acompanha pelo seguinte, se nós observarmos o homem primitivo, aquele ser humano das primeiras épocas bem recuadas, nós vamos notar que as manifestações mediúnicas ficavam adstritas a cuidar apenas, por exemplo, de saúde, de melhorar alguém que estava doente, o feiticeiro da tribo, o pajé, aquela profetisa, aquele que tinha condições desse atendimento. Não havia ainda uma produção mediúnica mais intelectualizada. É claro que à medida que o ser humano foi progredindo intelectualmente e moralmente, entre parênteses, sabemos que o progresso moral, ele está sempre aquém do intelectual, o intelectual vai mais à frente, mas mesmo assim o ser humano foi progredindo e a sua concepção de vida foi se abrindo, foi modificando à medida que ele intelectualmente ia entendendo a vida. E é claro que a partir daí, todas as percepções mediúnicas, todas aquelas presenças dos espíritos, da espiritualidade como um todo na vida do ser humano, passou também a ser apreendida de outra forma, porque o homem, o ser humano, já apresentava condições para outros tipos de ensinamentos, de circunstâncias que aos poucos os médiuns naturais, espontâneos, iam apreendendo, iam captando, iam sintonizando, até chegarmos no ponto atual. Nós verificamos que na Idade Média, por exemplo, era bem diferente. Haviam sim as revelações que sempre aconteceram, porque a presença dos espíritos é como um sopro que está desde os tempos imemoriais, não é? Falando da sua presença, aquele sopro que é até o significado da palavra pneuma, né? Isso. Que então é isso, aquele ar novo, aquela circunstância nova que veio trazer para a humanidade essas notícias do plano espiritual, porque na verdade
verdade, nós todos somos espíritos imortais, viemos do plano espiritual e, logicamente, quanto mais notícias nós tivermos da nossa pátria de origem, melhor para nós, porque nós estaremos num intercâmbio saudável e estaremos com melhores conhecimentos da vida verdadeira. E assim foi evoluindo até os dias atuais, não é? Porque nós espíritas, evidentemente, temos o livro dos médiuns, né? Esse, como diz o Divaldo, o maior tratado de parapsicologia até hoje no mundo. É verdade. Né? Mas os espíritos, evidentemente, trabalham, né, para que essa sensibilidade natural no ser humano ecloda, porque quanto mais isso realmente aflorar, mais chance, inclusive, dele perceber a sua realidade de espírito que é. E eu fico pensando, né, como é que isso ocorre na humanidade. A gente tem visto cada vez mais escritores mais sensíveis, eles não tratam em si da mediunidade. Os equipamentos, a gente vê as transcomunicações crescendo, né, cada vez mais. É verdade. Né? Tudo uma maneira de aumentar essa capacidade de comunicação do ser humano, que é em si o que a mediunidade é, não é isso? É verdade. Esse progresso é constante e acompanha sempre o progresso da humanidade, e cada vez mais essas presenças nos trazem notícias mais profundas, ampliando a nossa visão do mundo espiritual, o nosso entendimento, mostrando aspectos cada vez mais interessantes. E esses autores famosos, em muitas de suas obras, eles abordam fatos mediúnicos. E com isso a possibilidade de que as pessoas cada vez mais também ouçam falar do mundo espiritual ou confirmem suas próprias aptidões mediúnicas, porque aí lê um autor famoso mencionando um fato mediúnico, aquela pessoa que já tinha alguma percepção, mas estava em dúvida, não conhecia nada, ela vai falar, eu sinto isso também, na minha vida já aconteceu um fato semelhante, e assim por diante, né? Porque os espíritos estão sempre presentes e cada vez mais a doutrina espírita também, as ideias espíritas vão se difundindo. Porque no futuro nós sabemos que não propriamente o espiritismo estará sendo adotado pela maioria da humanidade, mas as ideias espíritas, que isso é muito importante, não é, Jeter? Muito importante. Aliás, eu queria lhe fazer uma questão, já que você entrevistou Allan Kardec, né? Nós já falamos sobre entre aspas. Entrevistando Allan Kardec, uma produção da Sueli realmente genial, né? E ela bolou as perguntas e foi buscar as respostas em todos os escritos de Kardec. Kardec falava dessa presença do espiritismo no mundo em 2 ou 3 gerações. Se a gente considerar que, vamos presumir aí um espaço de 60 a 70 anos para cada geração, será que nós estamos efetivamente entrando naquele terceiro período onde efetivamente o espiritismo estará adentrando ao mundo? Eu creio que sim, não é? Porque o que a gente vê na prática é isto. Se nós não temos assim uma medida certa, um cálculo acertado do quanto cada geração abarcaria, nós podemos imaginar que esse início, né, desse processo da terceira parte, ou da terceira fase, melhor dizendo, já está em curso. Assim como está em curso o processo de regeneração da humanidade. Ele não está começando agora, no início do terceiro milênio, mas já vem vindo cada vez mais uma mentalidade nova, e isto vai se tornar mais comum, mais presente e abrindo para o ser humano uma nova fase, que é uma fase na qual ele pode ser mais feliz, se realmente as criaturas, se realmente a humanidade absorver esses ensinamentos, mudar, porque os muitos sofrimentos, as muitas dores vão fazer a criatura humana mudar de curso, porque nós não podemos ficar imaginando que a humanidade vai continuar nesse processo de priorizar o corpo físico, a vida material, não haver respeito pela vida do outro ser humano, como acontece ainda em muitas sociedades terrenas. Da natureza. Da natureza, exatamente, respeitar a natureza. E essa mudança ela vai acontecer por força mesmo das reações
naturais que vão acontecer, né? Aliás, como você mesmo disse, as pessoas muitas vezes até ansiando por esses novos tempos, ficam imaginando eventos sinalizadores do tipo, agora começou. Né? E como você mesmo disse, se existem assim algumas demarcações ou sinalizações até proféticas, na verdade a transição de uma situação para outra muitas vezes se dá sem as pessoas perceberem, verdade, não é isso? É real, isso mesmo. Que eventos você está sinalizando como, exemplos dessa transição nos dias de hoje? Nós podemos observar que hoje já há uma reação das sociedades terrenas, digamos assim, em vários pontos, né, do nosso globo, uma mudança e uma compreensão da necessidade de que o amor, a solidariedade, a fraternidade venham a imperar nos relacionamentos humanos, porque essa conscientização ela está num crescendo e isso é muito positivo, muito saudável, porque as pessoas elas agora estão chegando a uma conclusão: ou nós nos amamos, nos respeitamos, ou morremos. Tá certo. Ou a humanidade vai para o caos. Nós voltamos com a Sueli Caldas Schubert daqui a pouco. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Essa obra da Casa André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que somos homens responsáveis, não só visitar esta obra, mas como também auxiliar e dar o seu beneplácito para uma obra de tanta gente benfeitora, né? É uma coisa que emociona. Aqui é a casa de Deus. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz. Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz. Sueli, você disse agora há pouco no bloco anterior que a humanidade está chegando num ponto de saturação, né? Talvez exemplificando aquela figura do Evangelho de que os escândalos muitas vezes são necessários, mas ai por quem eles venham. Real, isso mesmo, Quer dizer, verdade. ou você opta por uma decisão coerente, conscientemente avaliada, né? Racionalmente percebida, sentimentalmente elevada, ou vai no turbilhão. É verdade. É assim como... Eu ouvi certa vez, não te interrompendo, mas interrompendo, eu ouvi certa vez um orador no Rio de Janeiro, já um senhor de idade, e ele falou uma frase sintética, mas que me marcou muito. Armai-vos ou amai-vos. Ah, ótimo. Nós vamos ter que escolher, ou nós vamos ficar armados, ou nós vamos nos amar. Eu achei isso muito bonito. Armai-vos ou amai-vos. Essa é uma opção que a humanidade vai decidir. Nós temos aí um lado da sociedade humana que, em certos países, né, em que ainda está na ideia do armai-vos.
Entretanto, um grande número de pessoas, né, uma grande parte da população mundial já está compreendendo da outra maneira, que é o amor realmente. Amai-vos. E é a proposta do Evangelho. A regra áurea que Jesus deixou para a humanidade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor imperando. E nós vamos encontrar na doutrina espírita. Espíritas, aquele dístico fantástico, né? Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E a gente vê que é uma coerência completa entre os ensinamentos do Cristo e aquilo que a doutrina propõe. E aí nós temos a nossa opção, né? Tá certo. Bom, a gente tem, quando fala dessa mudança, a gente olha para um cenário mundial, realmente parece-me que muitas vezes, até esses eventos que sinalizam essas atrocidades que estão ocorrendo, principalmente no Oriente, nos dá a impressão de que são sempre os mesmos. A gente não vê assim grande parte da população talvez envolvida. Eu acredito muitas vezes que aqueles que desejam a paz lá não estejam recebendo da mídia todo o espaço que deveriam. Então fica aquela coisa meio em cima de dois grupos que bélicos, se agitam, né? Belicosos, né? Que usam a religião, na verdade, que os espíritos mesmos colocam no livro dos espíritos. Muitos desses eventos não tem nada de religiosos, é a fachada que é religiosa, por trás é puro egoísmo humano e a vontade de dominar, vamos dizer assim. Mas nos parece que algumas situações históricas estão sendo reveladas, né? Essas intolerâncias que ficam aí 300, 400 anos. Ninguém tolera mais essa intolerância. Ninguém está aguentando mais, né? Eu gostaria aqui de aproveitar, vamos dizer assim, talvez trazendo, não sei se será oportuno, você fala muito, tem apreciado com muito, vamos dizer assim, com muita cuidade, uma das passagens do Divaldo, das suas viagens, que está lá no livro Ante os Tempos Novos, e que fala, né, ele tem um momento assim da sua mediunidade captar algo desses momentos que a gente precisa definitivamente eliminar da vida humana, que é a questão da guerra, dessa coisa de usar o outro ser humano como cobaia. Fala um pouquinho sobre essa passagem do Divaldo. Isso está no livro Ante os Tempos Novos, editado pela Leal, em que nós narramos ali a visita de Divaldo a 9 países. E Divaldo, ele é muito cuidadoso nos registros que ele faz. E nesta viagem, ele gravou alguns pontos que deveria de ser de destaque, né? Ele gravou algumas ocorrências, alguns pontos interessantes, e depois eu tive acesso a essas gravações e transformamos nesse livro. Mas o que ressalta mais, o ponto central do livro, é a visita que Divaldo faz ao campo de concentração de Mauthausen, na Áustria. E ali ele vai ter a oportunidade de verificar ali, em loco, digamos assim, não é? As atrocidades que foram cometidas no campo de concentração e que eram cometidas nos outros, né? E ali até era um campo de concentração menor, não era dos maiores, mas há também um fato, e esse campo de concentração hoje é um museu, porque eles se transformaram em museus, não é? E nesse caso, Divaldo, ao se aproximar e ao estar ali no local onde ocorreram esses crimes, aquelas torturas terríveis, ele vai captar a ambiência do local. E nós ficamos até a imaginar que o médium que tem esse tipo de captação, que é chamada a mediunidade, a faculdade de psicometria, ele é um médium também que tem a faculdade de psicometria ou médium psicômetra. Daqui a pouco a gente pode até falar o que é isso, né? Isso. Mas com esta capacidade, ele vai captar a ambiência. Porque o médium psicômetra, ele tem essa possibilidade de chegar num determinado ambiente. E se ali foi cometido um crime, se houve uma ocorrência qualquer muito marcante, esse médium ele pode captar aquilo que está na ambiência do local, porque há os registros, né?
que ficam no plano espiritual, fluidicamente falando. Então, esse médium, ele tem essa capacidade. E Divaldo, estando no campo de concentração, ele teve essa percepção das torturas, dos gemidos, das dores, das lágrimas, do desespero das pessoas. Então, é até um sofrimento para o médium, porque quem chega lá e não tem essa faculdade de psicometria, vai olhar os turistas, imaginam. Ele vai imaginar, ele vai olhar os instrumentos de tortura. É outra coisa, né? Vai olhar as câmaras de gás, aonde aquelas criaturas eram levadas, as valas que foram feitas e muitos outros pontos que são relatados no livro. Mas o médium, ele vai ouvir os gemidos, as dores, as lágrimas, o desespero, essa coisa toda. Então, é um sofrimento até para a criatura. Agora, essa faculdade de psicometria, ela também apresenta outras nuances muito interessantes. Por exemplo, se uma pessoa está desaparecida e existe um médium psicômetra na cidade ou ali na região, este médium, tendo nas mãos um objeto pessoal da criatura desaparecida, ele pode, em contato com esse objeto, entrar na percepção de onde a criatura está. Se ela foi assassinada ou se ela desencarnou assim subitamente, teve uma morte súbita, ele pode perceber, captar o local onde está o corpo da criatura, aonde ela desencarnou. Como explicar a psicometria, Sueli? Como é que essa... Porque a gente tem os relatos, você mesmo disse, isso já é uma técnica ou um procedimento, melhor dizendo, dos serviços de policiais, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, de tentar localizar os famosos serial killers, né? Isso. Através dessa faculdade. E como é que é isso de pegar um objeto e perceber... Pela imantação vibratória do objeto, porque o médium psicômetra, ele tem essa especificidade mediúnica, que é muito rara, diga-se de passagem. Isso quer dizer que por mais que a gente tente eliminar, a gente sempre deixa rastros? Sim, deixamos rastros. Agora, é claro que quando a pessoa que era dona do objeto era uma pessoa que tinha uma certa evolução espiritual, um certo equilíbrio, o que ela deixa imantando o objeto? Boas energias, vibrações boas. É claro que nós não vamos imaginar que essa imantação, essa impregnação, ela fica de eterno, né? Vai pelas eternidades afora. E nem se transforme num amuleto para nos defender. Exatamente, que não venhamos a imaginar isto, né? Mas acontece, sim, especialmente quando é um objeto de uso pessoal, uma roupa, um lenço, alguma coisa que a pessoa usava muito e que tenha pouco tempo também de desaparecido. Não é uma coisa que tenha 200 anos, 100 anos. Aí eu não sei precisar o tempo que essa impregnação permanece. Não há, pelo menos não conheço uma literatura que nos indique quanto tempo isso ocorre, né? Existem também aqueles casos de joias famosas, caríssimas, não é? Joias de coroas, e que eram consideradas malditas, amaldiçoadas, porque havia nessas joias uma impregnação, segundo a tradição, que aquele que possuía a joia ia passar por uma série de aborrecimentos, de azar, né? Como que se acompanhasse a joia, um azar muito grande. Então a pessoa ia passar por situações de grande sofrimento e tudo mais. Então há essa ideia, né? Que procede. Que tem fundamento. Da mesma maneira que o Divaldo sentiu toda uma dor, uma tragédia, pequenos objetos podem guardar essa imantação negativa e efetivamente dar maior fraqueza mental, né? Você sabe que eu fui... Como é que é essa coisa da menor sensibilidade mental e sofrer influência? Porque aí depende muito da sensibilidade do médium, né? Da sua condição de vulnerabilidade diante de uma vibração negativa. Eu vou lhe contar um caso que aconteceu comigo e para aqueles que nos estão assistindo. Eu fui pela primeira vez a Salvador, e isso há muitos
muitos anos, na década de 80, fui conhecer a Mansão do Caminho e então eu fui levada a visitar um casarão muito bonito que tem lá em Salvador, cuja parte de baixo tinha sido uma senzala. E que depois se transformou assim num bar, numa boate. E eu fui. Mas quando eu cheguei com aqueles amigos que estavam me levando e que eles me explicaram, não é que foi uma senzala, agora é uma boate, eu tinha ido na parte de cima primeiro, visitei as salas onde hoje é local de artesanato, né, de artesãos, uma beleza o trabalho. E depois então eu fui nessa parte inferior desse casarão e entrei. E entrei assim tão espontaneamente e também assim nem preocupada, despreocupada mesmo. Eu fui entrando. Quando você entrou, o que aconteceu? Você vai saber no próximo bloco. Pois não, vamos deixar para depois. A Mundo Maior Editora oferece a você as obras de Amilcar Del Chiaro, Tirando Dúvidas, volume 2, para aprofundar o seu conhecimento sobre livre-arbítrio, autismo, sexo, psicologia, evangelização e muitos outros assuntos. A Minha Paz Vos Dou, com muita sensibilidade e amor, aborda temas como usuários de drogas, a deficiência física, a violência, a guerra, a escravidão moderna. Adquira as obras de Amilcar Del Chiaro Filho, através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 ou acessando o site www.mundomaior.com.br. Mundo Maior Editora. As Casas André Luiz se esforça para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é uma obra educativa que leva em uma linguagem adaptada ao universo infantil as mensagens do Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude é mais uma obra da Mundo Maior Editora. Um bom presente para seus filhos e amiguinhos. No Mercatudo você encontra de tudo, da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das Casas André Luiz. Possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. A Fundação Espírita André Luiz estará na 19ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Será realizada entre os dias 9 e 19 de março, no pavilhão de exposições do AMB. Aguardamos a sua visita. Essa obra da Casas André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que somos homens responsáveis, não só visitar esta obra, mas como também auxiliar e dar o seu beneplácito para uma obra de tanta gente benfeitora, né? É uma coisa que emociona eu. Aqui é a casa de Deus. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar.
Mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Memórias de um toxicômano. Adquira e aprenda a educar e a evitar que alguém próximo de você caia nas garras do mundo das drogas. Bom, estamos retornando com Sueli Caldachubi e ela está assim, né, não só nos explicando, mas contando vivências pessoais desse aspecto da psicometria, vamos dizer assim, a impregnação que a nossa vivência acaba estabelecendo nos ambientes e, eventualmente, em alguns objetos, principalmente aqueles mais pessoais. Então, ela está contando um relato de uma visita a Salvador, numa mansão que, no seu passado, embaixo era uma senzala e hoje todo um centro de artesanato e etc e tal. Então, nesse caso, eu fui entrando despreocupadamente. Agora, eu quero esclarecer em primeiro lugar que eu não sou médium psicômetra, mas o médium, ele tem uma sensibilidade, não é? Alguns têm mais, outros têm menos. E eu fui entrando despreocupadamente nessa parte de baixo, que primeiro era uma senzala e agora é um tipo assim, uma boate. Mas eu dei assim uns 5, 6 passos para frente e eu senti como se fosse um soco na região do plexo solar, nessa região aqui, e eu dei 5 passos para frente e 5 para trás. Eu não consegui entrar nesse local. Então, eu recuei e fiquei olhando de longe, né? Um local meio sombrio, assim, e falei, não aguento entrar aí não, melhor não forçar, porque eu senti a ambiência etérica do local, não é? E senti aquelas vibrações, não propriamente da boate que o local agora se transformou, sim. Mas do tempo em que era senzala, dos sofrimentos, dos estragos. Mas eu tenho uma tese aí, uma teoria. Por exemplo, aqui em São Paulo nós tivemos o famoso presídio do Carandiru e ele foi implodido e a mídia nacional aí mostrou isso. E ele também foi palco de uma situação que até recentemente vamos dizer assim, o comandante militar que esteve à frente do pelotão que cometeu lá todo um massacre, né? Foi absolvido e está aí toda uma complicação jurídica, vamos dizer assim, e uma certa indignação popular. E essa região é uma região, foi realizado o filme Carandiru, né, filme premiado, consagrado, e ele narra todo esse aspecto de muita dor, de muita, vamos dizer assim, corrupção, enfim, de uma vida realmente que tem os seus momentos lá, belos, né? Na verdade os espíritos estão ali todos num processo de uma grande, se não expiação, prova mesmo, né? Ou melhor dizendo, uma grande expiação, e é evidente que alguns deles conseguem se sobressair nesse aspecto de estarem se autossuperando. Porém, o grande drama geral, né, estabelece todo um clima. E eu vi como uma decisão acertada transformar numa praça e numa espécie de um centro de educação, que isso ajudaria a mudar a psicoesfera. Então você foi lá, em cima, porque a senzala impregnaria todo o contingente ali, porque afinal de contas o responsável pela senzala estava no casario. Então lá você já disse que era um centro de artesanato, e embaixo era uma boate, ou seja, o centro de artesanato estava transformando as energias. Exato. E a boate, na verdade, estava mantendo
pela sua função, pelo seu... Essa é tem alguma inferência muito boa, né? Tem alguma... Exatamente, porque não houve, então, uma mudança significativa. E por isso, e também porque essa impregnação do passado, da senzala, ela é muito forte. E eu não senti propriamente, vamos dizer assim, eu não ouvi os gemidos dos escravos, eu não vi coisa nenhuma nesse sentido. Eu só senti uma vibração que deve, nessa forma de pensar, e também associada à da própria boate, né? Que não modificou a psicosfera. Exatamente. É isso. Você está muito certo na sua conclusão. Olha, para mim, não, diante da minha mestra, né? Que isso? Só que o aluno aqui está... Ô Sueli, eu quero voltar um pouco a um outro assunto, até porque ele está, como dizia um amigo meu, é momentoso. Aliás, essa situação é momentosa sempre lá, né? A questão do Oriente, né? Você falou agora há pouco, né, da questão do Holocausto, né? E a gente vê algumas vezes aí as pessoas tentando negar o Holocausto, né? É claro que é coisa de política para cima dos judeus, porque a constatação, além dos registros históricos, ainda que eles tivessem sumidos todos, os médiuns registrariam como fez o Divaldo, não é isso? Como entender este evento com esses nossos irmãos em humanidade denominados judeus? Como é que se analisa do ponto de lei da causa e efeito? Como é que... Isso aí com certeza já mereceu, assim, as suas reflexões. Não, nem tanto. Nem tanto? Nem tanto. Mas, sim, alguma coisa a gente reflete e procura estudar e tudo. Porque nós sabemos que determinados espíritos, e aí determinados grupos de espíritos, que por afinidade reencarnam em determinado ponto do planeta, em determinada circunstância, em determinada situação, há uma aproximação e uma atração vibratória de espíritos para certos locais. Portanto, esses espíritos com comprometimentos os mais variados, mas também com espíritos que, reencarnando nessa mesma raça, nesse mesmo local, mas já trazem uma outra perspectiva, uma outra visão, todos juntos reencarnando com uma proposta de melhoria, porque sempre há essa proposta de progresso, há uma proposta de harmonização, e alguns já reencarnam com o propósito de renovar a região, de mudar a mentalidade, a estrutura de mentalidade, mas a gente sempre sabe que esse conglomerado de espíritos que reencarnam num determinado local onde os costumes estão sendo preservados há séculos, às vezes até milênios, são espíritos do mesmo jaez, são espíritos que têm uma ideia e estão às vezes cristalizados num tipo de conduta. Porém, como existem esses outros, porque senão ficaria o tempo todo essa questão mantida sem que houvesse uma renovação, uma oxigenação, digamos assim, da mentalidade, novos tempos, novas ideias. E nós imaginamos que existem outros espíritos que reencarnam ali nessa região exatamente com uma proposta de ajudar essa renovação. Isso vai acontecendo lentamente, isso vai acontecendo aos poucos. Então a gente vê que toda essa região, aonde essas ideias belicosas, né? Esses espíritos que são espíritos beligerantes, né? Eles gostam desse tipo de situação, de guerra, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então, são espíritos que ainda trazem essa ideia bastante primitiva. Aos poucos eles vão chegar ou vão desencarnar e não voltam mais, para que haja essa renovação. Eu não sei se eu respondi o cerne da questão. Não sei se foi... Não, respondeu, mas eu estou aproveitando o momento de estar com você, espero que os telespectadores estejam gostando das minhas provocações, mas é que eu quero colocar o seguinte, muito não. A gente não pode esquecer que aquela região recebeu Jesus, ele veio no seio dos judeus, mas judeus e islâmicos
são povos de crença num Deus único. Talvez o próprio povo judeu estivesse com a condição de receber esta questão do Holocausto, que ele tem raízes profundas, como você mesmo disse, porque eles têm uma compreensão da reencarnação. Essa que é a verdade. Já não é a coisa dos islâmicos. A questão da violência talvez não esteja um pouco relacionada com isso, com essa cristalização que você falou. Cristalização, verdade. O que às vezes a gente precisa... Porque os costumes são tão cristalizados, porque não há uma abertura para mudar. Não se admite uma mudança. E a mudança, ela é necessária. Agora, quanto maior a mudança, maior a resistência. A resistência, ela existe. E uma proposta de mudança vai acionar os ânimos, né? vai exaltar os ânimos. E muitas vezes é isso que acontece, né? Uma mudança que está sendo proposta, algo novo que possa surgir, mas que a maioria não admite. Então começa esse tipo de confronto, né? Entre os que querem mudar, que às vezes é uma minoria, e aqueles que querem manter as tradições porque lhes é conveniente esse tipo de tradição que seja mantida dessa maneira, né? Então a gente vê que, espiritualmente falando, há toda uma explicação em torno disso. Agora, a espiritualidade tem dito que, através de Chico Xavier, né, e através de Divaldo, de outros médiuns, que haverá mudanças significativas. Entretanto, como diz Joana de Ângeles, quando o amor se ausenta, a dor se instala. E se o amor está ausente, se o que predomina são os instintos, a natureza selvagem, ainda primitiva dos espíritos, na sua maioria, é claro que a dor vai estar muito presente. Quando nós vemos essas comoções, não é, sísmicas que acontecem, essas catástrofes, tudo isso que está muito focalizado lá naquela região, nós verificamos que é a espécie do fogo purificador que está no livro Obreiros da Vida Eterna, que tem que melhorar a ambiência, porque o ambiente vai ficando de tal maneira poluído pelas mentes que estão o tempo todo emitindo vibrações pesadas, negativas, de crueldade, do que seja, de desequilíbrio, de vícios, e aí não é só lá, em qualquer parte do mundo, né? O que acontece? De repente, a própria natureza que está agredida por uma poluição mental muito pesada, ela tem uma reação compatível com a necessidade. Assim como vem uma tempestade para purificar o ambiente, para melhorar, vem também uma catástrofe de proporções maiores, aonde desencarnam uma coletividade, onde desencarna, né, um grupo de almas que tem compromissos, e às vezes dizem assim, mas muitos inocentes morreram. Eram tão inocentes assim? Não é? E agora existem aqueles que por abnegação vão socorrer o outro e acaba desencarnando e tal, porque esse teve um gesto de doação, teve um gesto abnegado. Tá certo. Tá vendo? É sempre gostoso, né, e esclarecedor conversar com a Sueli. E a gente tem mais um bloco ainda, logo mais. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. No Mercatudo você encontra de tudo, da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Alguns girassóis já nascem iluminados, outros precisam da sua luz.
Ajude as Casas André Luiz a manter esse jardim cheio de vida. Seja uma pessoa iluminada, faça sua doação para as crianças das Casas André Luiz. Estamos retornando com a Sueli Caldas Schubert e eu vou aproveitar que já que nós estamos aí na região do Oriente, nós estamos vendo aí uma situação lamentável, triste mesmo, de falta de respeito de um lado e falta de tolerância do outro, que é a questão das charges promovidas lá pelo jornal dinamarquês e que está agitando e praticamente colocando em confronto, né, gerações e o pensamento ocidental, pensamento oriental, quer dizer, estou generalizando um pouco. Como é que você está vendo essa situação? Eu fico tão feliz por ser espírita numa hora dessas. E brasileiro, né? Vamos falar a verdade. Porque a reação dos brasileiros em relação a fatos assim de intolerância religiosa, de qualquer tipo de intolerância, de preconceitos, é uma reação que muitos às vezes dizem assim, que nós já deveríamos, nós brasileiros como um todo, já deveríamos ter uma reação assim mais enérgica, mais briosa, né? Que às vezes a gente está assim muito parados, muito acomodados. A gente vai pro escracho, né? Brinca, pois é. Tudo é transformado em uma charge, numa piada, num acontecimento engraçado, que isso é uma forma também, ô Jeter, de que uma situação às vezes dramática, quando ela é transformada em algo engraçado, é uma espécie de uma catarse, aliviou a tensão. Não é? Brinca-se com alguma coisa. O humor saudável. É o humor saudável. E a tensão alivia. Às vezes nós rimos de nós mesmos, de nossos defeitos, de atos falhos que nós temos. E eu sou muito. Assim, isso acontece muito comigo, né? Esses atos falhos. Também comigo. E acho assim, um indício de um bom, vamos dizer assim, um bom índice espiritual. Rir das suas próprias. Aí a gente ri. Pois é. E como se diz hoje em dia, eu paguei um mico por causa de uma situação e às vezes a gente passa por isso, não é? Então essa tendência do brasileiro e essa forma de entender a vida, de reagir ante as coisas da vida é muito saudável. E quando nós vemos lá esses nossos irmãos que têm um outro tipo de mentalidade e que respondem dessa maneira e reagem dessa maneira, a gente até admira de uma coisa assim esteja acontecendo. E nós vemos nisso tudo, no bojo disso tudo, intenções políticas, intenções reacionárias por uma circunstância de evolução espiritual, intelectual e tudo. Então, a partir daí, existem tradições que poderiam agora, já com o tempo, estarem assim mais adaptadas a uma vida melhor, a uma tolerância, a menos preconceitos, mas como eles ainda pensam assim, não é? Haverá uma certa situação complexa se não ocorrer em resposta a isso, algo mais benevolente, mais tolerante, em que as pessoas entendam que elas precisam ter essa tolerância, ter uma compreensão diferente, porque senão isso aí é um caldeirão em ebulição, não é? Ou é assim um vulcão cujas lavas podem de repente explodir e atingir a muita gente, porque esses próprios que estão fazendo isso também vão ser atingidos. Agora, é que às vezes as pessoas que estão promovendo isso, elas não dão importância à vida. Por isso Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, quando ele vai analisar a questão dos criminosos arrependidos, e tem também os criminosos endurecidos, os que estão cristalizados nos seus próprios erros, crimes, aquela coisa toda, ele vai fazer uma análise mostrando que, por exemplo, um criminoso arrependido, como é o caso de Jacques Latour, que ele conta, não é? Que Jacques Latour, das 7 comunicações, Jacques Latour se arrependeu imediatamente dos crimes que ele cometeu. E Allan Kardec analisa que isso aconteceu porque ele era uma natureza mais selvagem do que perversa. Para um selvagem, um homem primitivo, a vida humana não vale nada, nem a dele, nem a do próximo. Por isso ele mata.
Por isso ele é um homem-bomba. Porque a vida para ele não vale nada. Agora lá eles ainda têm uma promessa de um céu, de um paraíso, alguma coisa assim, e já é um outro caminho, não é? Mas então, quando a natureza do indivíduo tem essa característica de ser selvagem, num sentido não pejorativo, né? É ainda aquele espírito que caminhou pouco. Progrediu pouco ainda, porque está em fases nesse campo aí, nesse nível aí. Então eu imagino a minha forma de compreender essa situação toda, que ali nós temos uma parcela de espíritos assim, que se deixam levar por aquela tradição ou por aquele tipo de ideia. Eu não estou querendo também ferir esses nossos irmãos e falar qualquer coisa que venha a diminuí-los, né? Eu sei, mas veja bem, você não eu estou tendo esse cuidado, porque ouvintes podem pensar de outra maneira, estamos né? no Brasil, como você diz, e mesmo o pessoal árabe que está aqui acaba sendo banhado por esses fluidos brasileiros, vamos dizer assim. E por isso que se adaptam às vezes tão bem, então, né? Mas eu tenho comentado isso mesmo com sheiks e rabinos, né? Vamos dizer assim. Que essa própria pensamento de um Deus, né, que é para todos, deveria sofrer alguma evolução, porque é isso também, essa questão da cristalização. Eu acho que liberdade, Deus nos deu essa condição. Agora, é evidente que dentro dessa liberdade podemos e devemos, se feita saudavelmente, até questionar o que seria Deus, buscarmos efetivamente essa fundamentação de algo que está, vamos dizer assim, é a marca do Criador em nós, a fé, né? É verdade, então, a gente procura mesmo os parâmetros, os fundamentos, aquilo que caracteriza um Deus. Nós não estamos muito longe, não, porque aqui, vamos dizer assim, na compreensão do Brasil, não é? Mas eles não admitem e religiosa, isso. Ainda um Deus muito cruel. O Deus de Moisés é um Deus bravo. Certo. Agora, os sheiks... E o Deus lá é mais bravo ainda. Não lhe parece que os sheiks que são responsáveis, ou sheiks, acho que não é sheik, Mas Ayatollah, eu não sei muito bem essas coisas aí, eu não tenho que são muito... responsáveis pela propagação, aqueles que falam em nome da doutrina, né? Precisavam ter uma atitude assim de mais conversa em torno de Deus, atualizar isso para a comunidade árabe, porque é inconcebível. Pois é, então aí a gente vê que aquela frase de Joana de Ângeles, que quando o amor se ausenta, a dor se instala. E ela diz também que são as muitas dores, os muitos sofrimentos que vão despertar o ser humano. E infelizmente acaba tendo que acontecer isso, porque se as pessoas não chegam à conclusão que Deus é um Deus de amor e que quer a paz entre as criaturas, entre os seus filhos, se esse Deus que é idolatrado lá nessa região, se esse Deus, em outras religiões também acontece, né? Se esse Deus é um Deus cruel, que privilegia alguns de seus filhos e castiga aqueles que não seguem aquela cartilha, aquela religião, aquela seita e tudo mais, esse Deus é um Deus cruel, é um Deus faccioso, é um Deus que tem preconceitos, enfim, não é um Deus de amor. E não é o Deus criador, porque as pessoas têm uma noção, às vezes, que se não seguir essa religião, aquela ou aquela outra, essas pessoas estão completamente banidas do amor divino, de qualquer outra coisa, da felicidade, vão para o inferno eterno, essa coisa toda. Então, à medida que o ser humano vai evoluindo, a visão que ele tem de Deus vai se tornando mais espiritualizada. Deus já deixa de ser o Deus antropomórfico, em que nós estamos projetando nele nossos defeitos. Então, a partir daí, esse Deus mais espiritualizado, ele vai sendo mais amoroso e mais, enfim, é um Deus que abarca todos os seus filhos, que abraça todos os seus filhos, como o próprio mestre veio ensinar, não é? Então, a gente vê quanto que falta ainda para que as criaturas tenham essa visão, aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo no Ocidente. Muitos dos ramos do cristianismo têm essa noção que Deus só gosta deles. Se eles seguem essa ou aquela religião, se outras pessoas não adotarem, Deus vai condenar essas pessoas. Essas pessoas não vão merecer a misericórdia divina. Nós estamos a 3 minutos do final, Sueli, mas eu quero te fazer uma pergunta. Vamos falar do outro lado também.
Não lhe parece que os Estados Unidos, que de uma certa maneira representam, e vejam que a Inglaterra está muito unida aos Estados Unidos. Então, logo depois do Império Romano, o grande império que se estabeleceu foi o britânico e agora o americano, né? E há uma análise espiritual deles dois como sucessão do grande Império Romano. Isso né? mesmo, E que deveriam talvez ser os grandes veículos da propagação do cristianismo, mas infelizmente estão dando péssimos exemplos. Como é que você analisa espiritualmente essas comunidades? Pois é, porque aí a gente vê o egoísmo do ser humano, o ser humano que, embora tendo eles têm recursos, ele está equipado espiritualmente falando, intelectualmente falando, com todos esses recursos que a espiritualidade apresenta, com tudo isso que Jesus ensinou, e na verdade o ser humano permanece ainda temando no egoísmo, na ideia de domínio, na ideia de posse, de querer suplantar o outro, né? Superar o outro. Então, dentro dessa perspectiva, fazem o que fazem, porque essa é a noção, é o dinheiro, não é? É a posse, é o poder, e mantendo essa perspectiva, vão ficar desse jeito aí, estagnados nesse ponto. Agora, volto a dizer, infelizmente vai vir por aí muita dor, muito problema, muita coisa, porque o ser humano tem que aprender. Se não aprende pelo amor, aprende por que caminho? Pela dor. E aí é isso que vai acontecer. Então são espíritos que vieram de um passado, como no caso aí que você mencionou, o Império Romano, que agora grande número daqueles que participavam estão distribuídos ali, entre os Estados Unidos, Inglaterra, a região toda. Porém, recebendo todas as oportunidades de mudança, ainda assim, uma boa parte permanece estagnada. Porque, de repente, a ideia de posse, de domínio, o egoísmo, ainda não foi trabalhado interiormente nessas criaturas e se deixam levar por isso, né? Agora, o amor há de prevalecer, não é? Ele vai predominar porque o ser humano vai aprender. E olha, com essa mensagem da Sueli, a gente termina por aqui e agradece a sua atenção. Até o próximo programa. Eu também agradeço. Muito obrigada a todos.